Olá, está começando agora ao vivo na TV Mundo Maior, o programa Oficina da Mente. Estamos de volta aqui com o nosso queridíssimo Humberto Pazan. Boa tarde, Pazan, tudo bem? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, amigos. Mais um programa. Mais um programa aqui. E o tema de hoje é um tema bem interessante, né? Bem legal. Um tema principalmente muito discutido no Espiritismo, né? Exatamente. A morte. Superando o medo da morte. Você tem medo da morte? Então corre lá para o Facebook da TV Mundo Maior e deixa a sua mensagem ou a sua pergunta. É facebook.com/TV Mundo Maior. Lá nós perguntamos para você, você tem medo da morte? Deixa lá sua mensagem que daqui a pouquinho a gente já começa a ler aqui no programa. Bom, Pazan, então para a gente falar de morte, a gente precisa entender algumas coisas antes, né? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Diga. Espírita também tem medo da morte? Tem, né? Tanto tem que eu nem quero tocar nesse assunto hoje. Eu tô meio, Deixa pra próxima. Tô meio arrepiado aqui, não sei. Tem, lógico que tem. Tem sim, né? Espírita, uma pessoa normal, tem talvez uma visão, um entendimento do pós-morte diferente de outras religiões, mas o medo do desconhecido, né? E tudo bem que você sabe que tem um lugar bom e um lugar não tão bom, mas a dúvida é para onde você vai, né? Para onde nós vamos. Exatamente, então dá um certo receio. Para o Espiritismo, o que seria a morte? Uma passagem natural de uma dimensão a outra, algo que já aconteceu inúmeras vezes, que faz parte de um crescimento, né? Então é um retorno ao verdadeiro local de onde a gente provém, a verdadeira vida, que é o mundo espiritual, e deveria, eu acredito que quando formos mais evoluídos, ser encarado com alegria. Falar, poxa, que legal, né? Terminou aqui meu período, vou voltar agora para o astral, lugar bom. Mas não é bem assim o que a gente sente, né? A gente sente medo mesmo. Em alguns casos esse medo já chega a ser algo assim patológico, algo preocupante. Em outros, não. Mas eu acho que até nesse estágio que a gente está, Júlio, é interessante ter medo da morte para cuidar melhor da vida, né? Senão não faríamos coisas arriscadas, não nos cuidaríamos. Então acho que esse medo da morte até, quer dizer, o medo regular, né? Ele é salutar. E o que causa o medo? O medo num sentido patológico, Pazan? Olha, eu acho que o medo da morte, você diz o medo no geral ou o medo da morte? O medo no geral, depois a gente entra no medo da morte. Tá, eu gosto de analisar caso a caso, né? Porque eu entendo o medo, quando ele é natural, com uma precaução, algo que a natureza tem para nos resguardar. Agora, tem medos que são absurdos, né? Por exemplo, medo de uma barata. Você tem medo de barata? Não. Você tem medo de barata, Gabi? A Gabi está aqui no estúdio. Não, eu vou trazer algumas na próxima semana e vou soltar aqui, eu quero ver o que acontece. Então tem pessoas que têm medo, outras têm, tenho nojo. Mas tem pessoas que sobem numa cadeira, pulam de uma janela. Entram em pânico mesmo. Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela tem medo de aranha, mas é um medo assim absurdo. O caso dela já foi até estudado em outros locais, com outros grupos. E é um medo que se estuda, mas é uma fobia assim, incrível, de desmaiar, de passar mal e tal. Então, esses são medos que a gente entende como não normais. Mas, assim, medo de andar na beira de um precipício, medo de uma doença, quando a pessoa fica com uma doença, tem receio de morrer, o medo da morte em si, e inúmeros outros medos, né? Eu acho que eles acabam nos protegendo, para evitar que a gente tenha atitudes desnecessárias, exatamente, ou arriscadas. E pela ciência, inclusive, tem 3 tipos de fobias relacionadas à morte, né? Eu fiz uma pesquisa e encontrei 3 nomes diferentes. Tem a tanatofobia, que é a fobia da morte em si, a própria morte, né? Tem a xenofobia, que é o medo do desconhecido, que ela também é atribuída ao preconceito com estrangeiros e tudo mais, mas no sentido mais apurado da palavra, ela também pode ser considerada um medo do desconhecido. Então tem a tanatofobia, a xenofobia e a necrofobia. Essa que eu achei bem interessante, que não é o medo da morte em si, é o medo dos mortos. Então são pessoas que têm medo de um corpo morto, por exemplo, de ver pessoas morrendo.
E é interessante pensar, né, que tem gente que tem medo de morrer e outras têm medo de quem já morreu. É interessante, eu não sabia dessa divisão. Eu entendo, assim, quando eu falo em medo da morte, eu entendo, assim, medo de morrer, Sim. né? Quando você tem aquele receio do que vai acontecer. Medo de assombração, medo de pessoas que não gostam de ir em velório. Sim. Mas eu entendo que tudo isso é atribuído ao medo de morrer, desse desconhecido, tudo que a lembre do fato que vai chegar uma hora e vai desencarnar. E a questão do medo da morte, Pazian, você acredita que o apego à matéria pode ser uma das causas desse medo de morrer? De deixar as coisas para trás, de deixar a família, de deixar a casa, o carro novo que comprou? Também, né? Inclusive, no Espiritismo, a gente sabe que as pessoas que têm que não é esse medo, é esse apego, né? Esse apego. Esse apego muito grande, esse momento do desencarne é difícil, se torna muito mais complicado. E em muitos casos, isso não é generalizado, mas em muitos casos, esses espíritos continuam muito próximos, ligados a esses bens, àquilo que eles consideram seu verdadeiro tesouro. E vivendo assim um inferno mesmo mental, Sem né? dúvida. Então, o medo de morrer e deixar, sim, pode ser considerado também a pessoa avarenta. Né? Assim como também o religioso, então se a pessoa é religiosa, ela então não tem medo de morrer? A primeira pergunta que você fez, Sim. o espírita tem medo? Se tem espírita, começa a ler o Vale dos Suicidas, o Vale disso, o Vale daquilo, o Vale não sei do outro, e ele se enquadra sempre em algum desses vales, né? Sim. Porque perfeito ninguém é. Então tem muito espírita que já tem determinado que ele vai morrer e vai para o umbral, porque ele mesmo já faz uma discriminação dos seus males, das coisas que ele errou, e ele já sentencia. Isso é muito ruim também, Sim. porque aí ele fica com medo de morrer. E sofre por antecipação, né? E determina o que vai acontecer, Sim. porque onde está nossa mente está a nossa vida, né? Então, Bom, um assunto, um tema que a gente sempre cita em vários dos nossos programas, a gente já falou sobre ele e acredito que ele vai permear ainda muitos temas. A ansiedade. Esse medo de morrer teria a ver também com um pouco de ansiedade, de saber o que vai acontecer? Tem muita gente que inclusive é cética, né? Mesmo estudando, fala, será? Será que mesmo quando eu morrer, tem o nosso lar, tem umbral, como que vai ser, para onde que eu vou? será que também não é uma defesa da pessoa que está com medo e põe o será para tentar... Exatamente. Não quero nem pensar nisso. Para se será proteger. Isso, pode ser também, Júlio. Olha, eu confesso a você que periodicamente algumas coisas me fazem pensar na morte, no meu desencarne. E eu confesso que não é uma coisa assim legal. Eu não fico pensando, que bom, eu vou morrer. Não, eu fico com receio. O que eu penso assim automaticamente é o que eu estou fazendo que pode ser melhorado, aonde eu tenho que dar uns ajustes, aquele caso que está meio mal parado, puxa, é melhor eu resolver. Então, causa assim um certo temor no aspecto que se eu morresse agora, ficariam muitas pendências. Aí vem as outras questões que também são apegos diferentes. Mas é a família, são os filhos, você tem filho pequeno, tem netos, aí você fala, poxa, caramba, como se você fosse o responsável por tudo, né? Aí é um pouco falta de fé, de que a vida continua. Mas não deixa de ser um apego aos projetos e tudo. Então, acredito que a pessoa que está preparada para morrer, ela é uma pessoa vencedora. Se ela não tem apego, não tem medo, com alguns casos que a gente tem, né? Você vai citar alguns, com certeza que você pesquisa tudo antes de falar, que a pessoa passa para o plano espiritual numa boa. Eu acho uma vitória isso. Sim, sem dúvida. Eu ainda estou longe disso. E é um preparo que a pessoa tem para a próxima vida. A gente poderia dizer que é a vida espiritual, né? A sequência dessa vida. Já chega lá de um jeito diferente, né, Júlio? Porque a gente fala muito de morte aqui, essa morte física, a morte material, né? A perda de entes queridos. Mas a gente poderia, inclusive, citar que a morte em si, ela é uma passagem para uma vida verdadeira. É um renascimento, renascimento no outro plano. Lá é comemorado, quando o espírito volta e ele assim chega vencedor, né? Suas limitações, conseguiu um avanço. Então lá é comemorado um nascimento. E aqui as pessoas choram pela saudade, por um monte de coisas.
E a gente poderia dizer que as pessoas, ao invés de se preocupar com a morte, deveriam se preocupar com a vida? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Inclusive, num dos nossos livros que fala sobre suicídio e tudo mais, o subtítulo é Superando o Medo de Viver. Interessante. Porque tem pessoas que têm medo de viver. Vivem pensando num monte de problemas e acham, em alguns casos, que a morte é a solução, que é o caso do suicida, né? O suicida direto e do indireto, que vai perdendo a oportunidade de viver e tendo medo de viver e preparando a morte. Então aqui é o contrário, a gente tem que superar esse medo da morte e encarar a vida de uma forma mais alegre. O suicida, ele seria uma pessoa que não tem medo da morte? Ele até tem, mas o medo da vida é maior. Supera esse medo da morte. Então, nas comparações, qual é o mal menor? A morte. Sim. E eu já tive contato, infelizmente, com espíritos que se mataram, que se suicidaram. Sim. Que você acha que, sabendo o que espera e de tudo mais, ele não vai cometer. Mas mesmo assim, o estado de perturbação, muitas vezes, é tão grande. Os infortúnios, aquela melancolia, tristeza do momento é tão forte que ele, eu vou pagar para ver. Aí vem aquela coisa, não deve ser assim, não. E vai para lá e descobre que é. Ou não, né? Ou não. Bom, nós vamos continuar falando sobre esse assunto no nosso próximo bloco. E você pode participar mandando um e-mail para nós e respondendo ou mandando a sua pergunta. Você tem medo da morte? O que você acha sobre o tema? Mande para cá no oficinadamente@tvmundomaior.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.